irmão Chico, nossa eterna gratidão. Nós vamos fechar. Nós temos hoje uma convidada aqui, que ela é a esposa de um dos fundadores desse nosso trabalho, né? E a gente resolveu, indiretamente, já que ele está no mundo astral, né, no mundo espiritual, nós resolvemos fazer uma homenagem com a presença dela aqui. Então vamos elevar os nossos pensamentos, cada um individual, né? Vamos dizer assim: Senhor, eu não estou te mostrando o tamanho do meu problema, ao contrário, eu estou mostrando ao problema o tamanho do teu amor e o tamanho do teu poder. Então cobre-nos, Senhor, de bênção, e que todos nós, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade, tenhamos a bênção de merecer a cura. Que assim seja. Então, como todos nós sabemos, né, nós sempre lemos o livro Fonte Viva e são profundas reflexões sobre o nosso dia a dia. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema Corações Cevados. Se nós ouvirmos atentamente, já é um passo muito importante para o esclarecimento que a nossa irmã vem em seguida nos dar, com a visão dela, né? Claro, né? Então, é 80, Corações Cevados, Tiago 5,5, ele diz assim: cevastes os vossos corações, como num dia de matança. E Emmanuel, através de Chico Xavier, vem fazer os comentários dessa frase, né? Então vamos lá. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhares de pessoas que se sentem exonerados da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo intuito da novidade da música em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscreve as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de água estagnada que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, entre aspas, de acordo com a feliz expressão do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios. E gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem. Rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontre a existência de muitos que se aproveitam deles, à maneira de homens comuns que se valem dos animais gordos para a matança. Então, nossa irmã Luísa vai nos agraciar com a sua visão sobre esse texto, com a sua explicação sobre o que ela entendeu desse texto. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Além por esse convite, agradecer a Matusalém, a Pedro César, né, por esse convite, e vou dizer uma coisa para vocês. Eu vim aqui porque uma pessoa que fez parte de tudo isso aqui, que foi
o meu marido. Eu também fiz parte da Além e faço parte ainda com as minhas preces. Não tenho vindo porque não está sendo muito fácil, mas é muito gratificante ver que todo esse progresso, todo esse funcionamento aqui. Então, eu sei que da onde ele está muito satisfeito. Ele deve estar também por aqui, visitando, principalmente hoje, né? Porque eu estou aqui e eu sei o quanto ele me impulsionava, o quanto ele me colocava para frente, né? E a falta da presença é muito grande, mas a gente sabe que em algum lugar ele está fazendo a parte dele. E principalmente por esse trabalho aqui que ele gostava tanto, que ele se dedicou tanto, juntamente com Pedro César, várias reuniões lá em casa que a gente fazia, né, até chegar onde chegou. Eu estou maravilhada com o trabalho. E esse tema, gente, ele é de uma importância muito grande. Eu estava meditando durante essa semana, não é fácil para mim estar aqui na frente, mas eu meditei muito e ele é de uma riqueza que me fez refletir, sabe, bastante. Aqui onde ele diz, eu vou até reler alguns trechinhos, porque você vê que você não pega tudo de uma vez, tudo o que Emmanuel quis dizer para a gente. Tudo o que Emmanuel quis falar a respeito desse tema, ele nos remete a duas situações que ele chama bastante atenção, que é justamente sobre o orgulho e o egoísmo. Os nossos corações cevados, pelo orgulho e pelo egoísmo, né? E ele diz o seguinte, ó: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, né? Aqui na frente ele diz assim, que colabora o verme na intimidade do solo. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Veja que cada coisa tem a sua função. Que cada um tem a sua função, né? Que a natureza tem a sua função e ela contribui para o progresso da Terra. Ela obedece exatamente a que vieram. E nós? Corações cevados. Tiago, eu fui dar uma olhadinha lá na Bíblia, e Tiago, contundentemente, ele fala para o povo, e principalmente para os ricos. Tiago, na carta de Tiago, ele estava chamando a atenção dos ricos. E ele chamava o pessoal de ingratos, que com toda aquela riqueza que tinha, não sabiam agradecer. Achavam que era importante tudo que eles tinham, que podia vir a nós, ao vosso reino, nada. Então, Tiago chamava a atenção daquele povo. Ele chamava a atenção, ele chamava de preguiçosos, de folgados, aqui na nossa linguagem, né? E eu fiz uma reflexão muito grande sobre isso, porque eu disse, meu Deus, numa passagenzinha pequena que Emmanuel nos chama a atenção, a gente se reconhece também inserida nesses trechos de corações cevados, preguiçosos, muitas vezes sem vontade de fazer o bem, de sequer parar para escutar o nosso irmão, né? De muitas vezes com essa vida que a gente tem conturbada, cheia de afazeres, né? É academia, é isso, é aquilo, mas um tempinho para fazer o bem nós não tiramos. Então eu estava lendo uma parte que eu vou fazer um paralelo aqui com o livro Jesus no Lar, que eu achei muito interessante. Se vocês puderem dar uma olhadinha na lição 45, que Jesus estava, vamos supor que fosse uma tarde, né?
e os discípulos se reuniram ali para falar do que fazer para entrar no reino dos céus. E cada um tinha a sua importância, cada um achava de um jeito, né? Cada um tinha o seu pensamento. E Jesus só observava. Eu fico imaginando Jesus observando, a gente conversando, né? Imagina que aqueles eram os discípulos de Jesus. Nós já somos os discípulos dos discípulos dos discípulos, né? Então, Jesus observando ali, e eu aqui eu descrevi algumas coisinhas que os discípulos falavam, né? Jesus perguntou não. Os discípulos, Filipe disse o seguinte, que importante para entrar no reino dos céus seria a meditação, né? Tiago achava que seria importante um retiro espiritual. Se isolar, entendeu? Fazer esse retiro espiritual. E João achava que seria importante fazer adoração. Mas era uma adoração assim, constante, a ponto dele deixar os afazeres só para adorar. Essa adoração total. E eu achei interessante que Bartolomeu achava que seria o jejum. Mas o jejum, não é esse jejum que a gente conhece, não. O jejum de você deixar alguma coisa, né? Não tem esse jejum, eu estou jejuando, então eu deixei de fazer isso, eu deixei de comer isso, eu deixei de comer aquilo. E às vezes até deixa de comer durante uma manhã, então, em prol de alguma coisa, na atenção de alguma coisa. Mas Bartolomeu, ele achava que o jejum era para não ter contato com as pessoas impuras. Olha só, como é que nós podemos julgar o nosso irmão se Jesus não julgava? Como é que Bartolomeu poderia pensar assim? Jesus lá só observando, já imaginou? Eu fico só pensando ali, Jesus observando toda essa conversa, e no momento em que Bartolomeu falou isso, o que Jesus deve ter pensado? Porque no momento em que a mulher adúltera, né, na passagem da mulher adúltera, Jesus não julgou e disse só vai e não peques mais, né? Cadê os que te acusam? Então, o que é que aconteceu depois? Jesus chega para Simão Pedro e pergunta para ele: qual é a água que despende miasmas pestilentos? E Pedro imediatamente respondeu: é a água estagnada. E Jesus deu um sorriso, né? Achou aquilo muito interessante. Como eles sabiam que a água estagnada não serve para absolutamente nada. É uma água impura, é uma água envenenada. E aqui, Emmanuel fala dessa estagnação, que não devemos deixar ficarmos como essa água parada, estagnada, sem servir para nada. E Jesus continua nas perguntas dele, porque Jesus, ele não chegava para lhe chamar a atenção de uma forma assim, contundente, você está fazendo isso errado. Não. Ele fazia com que a gente percebesse, através do que ele falava. Ele queria só a nossa atenção para que a gente percebesse essa simplicidade que ele tinha nas palavras e que ele nos mostrava o que somos capazes, né? E Jesus pergunta a Tiago: qual é o peixe que flutua inerte na onda? E Tiago disse: ora, é o peixe morto. Fácil, né? Essas perguntas de Jesus. É o peixe morto.
E os discípulos começaram a compreender o que Jesus queria, que naquelas perguntas, naquelas entrelinhas, o que ele quis dizer. Aqui, Jesus pergunta também a Bartolomeu, olha só o que é que ele pergunta. Agora, essa pergunta de Bartolomeu eu achei muito, muito interessante. Que diz assim: qual é a terra que se enche de matagual, de erva daninha, e nela a plantificação? E Bartolomeu refletiu, pensou bastante e disse assim: é a terra boa, porque entre os pedregulhos não é possível que possa florescer, né? Então, para que aquela terra cheia de pedra pudesse um dia dar frutos, ela precisava ser totalmente tratada, tirar todas aquelas pedras, preparar a terra, não é assim que se faz, né? E voltando para o tema de corações cevados, aqui na frente eu tirei uma partezinha muito interessante que eu vou ler para você. Olha só o que ele diz o seguinte: há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Nós, os discípulos, eram convidados a servir. Desde o início, Jesus nos convidava a servir, porque Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servidos. E por que a gente não vai servir? Então, essa parte aqui, que diz assim, que nós somos chamados para servir, eu pensei bastante sobre isso, e eu vejo que eu estou também com meu coração cevado. E o que é o coração cevado? São esses corações que muitas vezes acham que a gente tem que a gente vai absorvendo tudo, a gente muitas vezes tem tudo e não fazemos nada. Mas também, aqui a gente pode refletir que nós, muitas vezes, cevamos os nossos corações com os nossos sentimentos de ódio, de rancor, de inveja e de tantos sentimentos que nos afastam da espiritualidade, que nos afasta de Jesus. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus, simplesmente, ele, em nenhum momento, ele disse para aqueles discípulos que não precisava meditar, que não precisava adoração, que não precisava da oração incessante. Ele apenas convidou os discípulos ao trabalho. Ele disse: nada adianta vocês fazer tudo isso, você se retirar para não pecar, você não falar com os impuros, você ficar em adoração incessantemente e você não fazer o seu dever. A que você fez chamado? Para que você está aqui? Então, essa pergunta, ela serve para cada um de nós, Porque nós somos convidados ao trabalho, tanto ao trabalho material, que é aquele trabalho que supre, é aquele trabalho que vai alimentar a nossa família, é aquele trabalho que nos ajuda e principalmente também nos ajuda a entender os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, E também somos chamados a esse trabalho espiritual, a esse trabalho de renúncia, a esse trabalho que muitas vezes nos força, nos convida a ajudar o nosso irmão, a irmos numa casa de caridade, a irmos numa casa, em um asilo, onde quer que seja, até na nossa própria casa. Quantas vezes nos fechamos
E quantas vezes tem pessoas ali que precisam da nossa atenção. E a gente não dá essa atenção. Então, quantos minutos eu tenho? 2 minutos. Então, gente, para encerrar, eu quero agradecer a vocês por esse momento, né, que vocês estiveram aqui comigo. E quero convidar a todos para que continue no trabalho. Esse trabalho aqui da Além é fantástico, é maravilhoso. E dá oportunidade para que as pessoas também trabalhem. É um bem que... E uma coisa eu quero lembrar aqui, que o meu marido sempre dizia, e ele repetia muito isso, que ele dizia assim: o bem que me faz bem não é o bem que eu faço. Não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. E o mal que me faz mal, não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. Então, que procuremos fazer esse bem, que procuremos ajudar mais. Eu sei que tem gente aqui que faz muito, tem pessoas aqui que eu digo assim, são inspiradoras para mim, que você vai em uma casa, está ajudando, vai em outra, está ajudando. Aonde quer que você esteja, você pode ajudar. Então, vamos tirar esses momentos com alegria, com amor, com dedicação, para ajudar os nossos irmãos queridos, porque cada um tem sua função. Vocês percebam que lá no início ele fala de todas as coisas da natureza que vêm para ajudar aqui na Terra. E nós não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui por um motivo. Nós estamos aqui, não é de passagem. Essa não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. E é para lá que nós vamos voltar. E nós vamos responder por tudo que fizermos aqui. Então, procuremos fazer coisas boas. Isso serve para mim também. Muito obrigada. Muita paz para todos. Eu acho interessante que a espiritualidade nunca faz nada por acaso, né? Sempre tem alguma coisa por trás. Não sabia o que é que ela ia falar, o tema eu sabia, né? Mas como a gente vê, a gente começa a ler um tema, eu tenho certeza que cada um de vocês, à medida que ela ia falando, da compreensão dela, como ela via corações cevados, cada um começou a entender um pouco de corações cevados. E eu dizia no começo, antes no preâmbulo mesmo, que esses momentos que antecedem a reunião nós deveríamos refletir, pensar sobre a nossa vida. Porque na realidade é como ela falou, nós somos corações servantes. Por quê? Porque a gente concentra a vida da gente nas coisas imateriais. E aí é uma coisa que a gente tem que pensar, para que tanta luta, para que tanto trabalho, para que tanto sacrifício, para que tanta busca? Às vezes a gente não sabe. A gente faz projeto de vida para 10 anos para frente, para 15 anos para frente. Mas quem de nós, em sã consciência, sabe se amanhã está aqui conversando? Corações cevados de quê? De pensamentos, de expectativas que às vezes não vão chegar. Ela falava, eu me lembrava de um texto que foi lido aqui há um tempo atrás, que dizia assim, Cristo e nós. E uma frase me chamou muita atenção quando Emmanuel diz assim, não haverá mundo redimido sem almas redimidas. Do jeito que a gente precisa de Jesus, Jesus precisa de nós. Porque esse mundo só vai ser bom quando a gente mudar. Quando a gente deixar de ser corações cevados na condição de seres materiais, porque observe, todos os nossos projetos de vidas, eles são feitos em cima da vida material. A gente não pensa do lado espiritual, que é a nossa verdadeira vida. A gente não pensa do lado espiritual, que é para onde a gente vai quando desencarnar. A gente faz o projeto de vida da gente na vida material. É aqui o que interessa. Para quê? Tudo fica, a gente vai. Nem o corpo da gente vai, quem vai é o Espírito, a essência do Espírito. Então são muitas coisas para a gente refletir. Eu acho fascinante esse livro, porque ele nos arremete a refletir sobre muitas coisas. E com certeza, independente da religião, da seita, da filosofia que a gente tenha, se a gente parar, cada um de nós somos, como eu disse, coadjuvantes
da evolução desse mundo. Nós somos responsáveis pela evolução desse mundo. Então, se cada um de nós parar por dia 1 minuto, pode ser no banheiro, pode ser sentado no trono, pode ser na cama, pode ser onde você estiver. Se você parar, espera aí, o que é que eu fiz hoje de bom ou de ruim? Então, se a gente começar a fazer isso, a gente começa, assim, pela vibração, a gente começa a modificar. Só para encerrar, que César quer falar alguma coisa, né, César? Se você chegar numa rua, por exemplo, vamos analisar, acontece muito nos bairros, aí está lá uma pessoa varrendo na frente da casa, né? E todo dia a pessoa faz aquilo. E é normal, algum vizinho, isso é uma bicha, varre aqui, daqui a pouco está sujo. Mas eles esquecem, quem faz esse comentário, que se cada um fizer a sua parte, a rua vai ficar limpa, completa e vai passar mais tempo. Vocês estão entendendo a filosofia da coisa? Muitas vezes a gente pensa que nós não contribuímos para a evolução, para esses corações servados. Mas, não, eu não faço porque eu não tenho condição. Mas cada um, em maior escala ou menor escala, tem condição de fazer alguma coisa para mudar o mundo. Vamos pensar sobre isso. Passar para o nosso irmão, ele vai fazer algumas considerações e já aproveita e faça a prece final. Toda vez tu explora, né, Matheus? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de Luísa aqui, né? Luísa representou muito bem nosso amigo Franklin. Uma tranquilidade, viu, Luísa? Tu estava se amostrando, não era? Tu estava se amostrando. Bem tranquila para passar a mensagem, passou uma mensagem bacana. Luísa e Franklin fizeram parte desde o início da nossa caminhada, quando a gente ainda fez 2017, 2016, algumas reuniões de formatação desse projeto, né? E Luísa e Franklin era daqueles trabalhadores que, quando a gente chegou aqui nos primeiros dias para cuidar, para fazer o primeiro curso em 2017, né, para preparar esse ambiente, Luísa e Franklin não se dirigiam para a sala do curso, os dois se dirigiam para os banheiros ali. Então, é esse tipo de trabalhador que a gente vai ter sempre no nosso coração, né? Então, Luísa, agradeço a você, agradeço a Franklin, que com certeza está lá em cima, trabalhando agora do outro lado. Então, competente que eu acho que foi escalado para o melhor time de lá, Luísa. E engraçado que essa semana a gente vai fazer aqui, eu acho que ele andou me aperreando, porque Franklin ele era meio impulsivo assim nas coisas, muito proativo e eu sou meio lentão para as coisas, vocês já puderam ver, né? E essa semana eu resolvi algumas coisas bem rápido. Então, acredito que tenha sido a emanação dele lá de cima. Mas vamos lá. Eu gostaria só de pedir mais uma vez paciência para as pessoas aqui, né? Nara vai fazer, como de costume, a seleção das pessoas para descer, por ordem de chegada e por ordem de prioridades. Vale lembrar a vocês que existem prioridades aqui, né? Já expliquei mais de uma vez. E às vezes o que é que acontece? Tem uma pessoa com uma determinada problemática, uma determinada idade, uma determinada dificuldade, e ela vem com uma pessoa acompanhando. Então a prioridade acaba se estendendo para a pessoa que está acompanhando, porque tem pessoas que têm dificuldade de estar no local, enfim. Então eu só gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência. E hoje que Nara vai descer um pouquinho ali com a gente, que a gente tem um momento ali embaixo agora, e daqui a pouco ela sobe para começar os encaminhamentos, ok? No mais, aos poucos a gente está ajustando cada coisa, cada setor, né? E a partir de hoje vocês vão ter uma biblioteca aqui na parte de baixo. Quem quiser pegar algum livro, pode pegar, inclusive, e levar como seu,
né? A partir de hoje está funcionando. Enfim, vamos dar seguimento. Tem que fazer a prece, Matheus? Então vamos lá, pedindo a Deus que possa iluminar esse momento, pedindo a espiritualidade, os irmãos que coordenam esse trabalho, que possa formar uma corrente fluídica nesse momento, ajudando não só os que estão aqui, mas os que não puderam estar, emanando essa luz, essa energia aos seus lares, que seja um domingo de paz, de harmonia, de muito amor nos lares de cada um. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Pronto, a metodologia você já sabe como é, né? Vamos ficar aqui.